Muito frio, muito frio, muito frio. Dentro de casa, deixa eu ver aqui como é que tá. Tá gravando de novo, tá gravando de novo. Eu não vou cortar esse vídeo, tá, pessoal? Só vou tocar a vinheta. Tá muito frio, cara, muito frio. Muito bem, galerinha, depois de vários dias de calor, hoje está muito frio e nós vamos aquecer os nossos corações, os nossos pensamentos, continuando com a nossa aula de geometria. Eu bati aqui e deu uma balançada na câmera, né? E vamos continuar então com a nossa aula de geometria. Vocês podem observar aqui que nós estamos hoje num software muito legal, a do GeoGebra. Deixa eu ver se ele dá para ver lá no início, acho que aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó. Bem aqui em cima, aqui, ó, ali, ó, lá em cima, lá, ó, tá o nome do software. Eu vou colocar o nome do software aqui para quem quiser baixar. O nome do software é, meu Deus, é horroroso, horroroso isso aí. Saiu assim, ó, é GeoGebra, ok? Esse é o nome do software, muito legal. Ele já está super atualizado, ele existe faz um super tempo. E é legal que ele faz figuras, faz polígonos, parte da geometria, faz gráfico, resolve equações, pinta, borda, sapateia, faz um monte de coisa. Acho super legal para quem está curioso, assim, quem é curioso da matemática como eu, né, e como vários de vocês aí, que são curiosos, os que não são curiosos são muito curiosos. Então vocês peguem lá, vão no Google lá e coloquem GeoGebra baixar, aí vocês se divirtam. E é esse software aqui que eu vou utilizar na aula de hoje para começar a fazer uma representação mais precisa dos elementos que nós vimos na nossa última aula. Bom, então, para começar, pessoal, vocês não precisam, a gente tem que saber mexer nesse software, no GeoGebra. Não precisa saber agora, eu vou mexer, né, no software para vocês. Vou mostrar de uma forma mais precisa, espero que vocês gostem bastante da nossa apresentação, tá? Então, vocês lembram que na nossa última aula eu falei de retas, pontos e planos, né? E aí eu falei de retas, das posições relativas entre duas retas. Mostrei para vocês que existem as retas que podem ser coincidentes, que podem ser concorrentes ou que podem ser paralelas, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, pessoal, um exemplo de reta concorrente. Então, olha só, para eu marcar uma reta, eu preciso de 2 pontos, concorda? Então, eu vou pegar um ponto e marcar aqui, ó. Tá? Marquei aqui, tá? Para fazer a outra reta, eu vou marcar um ponto aqui, ó. Tá? E não formou a reta. Agora vai formar a reta aqui, ó. Passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, ok? Bom, lembra que para a gente ter a notação de reta, a gente pode usar uma letra minúscula. Então, uma letra minúscula que eu posso usar aqui é a letra, sei lá, eu vou usar a letra T minúscula. Tá aparecendo ali? Tá aparecendo a letra ali, a letra T ali, sem problema nenhum, tá? Eu também posso fazer a anotação da reta utilizando os 2 pontos que eu precisei para marcar essa reta. Então, eu posso fazer assim, ó, a reta AB, aí eu faço lá o AB, e aí eu faço em cima do AB uma retinha, né, com 2 setinhas, com 2 setinhas de vai e vem. Então, eu também posso representar uma reta pelos 2 pontos os quais ela passa, colocando uma retinha com 2 sentidos em cima, tá? Eu vou fazer uma reta paralela a essa, tá? Uma reta paralela a essa, ó, eu vou fazer assim, ó, reta paralela, olha que legal. Aí eu vou marcar um ponto aqui assim, ó, vou marcar aqui, ó, pum, tá? Marquei um ponto C e aí vou marcar a reta AB. Então, podem observar que essa reta aqui de baixo, eu vou colocar um ponto nela aqui também, o ponto C, aqui vai ser o ponto D. Notem que essa reta que passa pelos pontos CD, ela é paralela à reta T. Então, eu vou chamar essa reta aqui de baixo de reta R, olha que legal, reta R, que também pode ser escrita dessa maneira aqui, a reta CD. E como é reta, pessoal, a posição dos pontos ali tanto faz. Pode ser a reta DC ou a reta CD.
Já que é reta, não tem tamanho, né? Eu digo assim, não tem início nem fim. Bom, professor, como é que eu indico no papel, ou qual é o símbolo que eu utilizo para identificar que essas duas retas são paralelas? Então, se eu quero dizer que a reta T é paralela à reta R, eu vou escrever assim, ó. T, aí eu vou fazer dois risquinhos paralelos, reta R, ok? Então, esse aqui, pessoal, é o símbolo de paralelismo, tá? Duas retinhas paralelas. Então, a gente olhando ali na imagem, pá, não parece, professor, mas ela é sim paralela, confia que ela é. Agora, pessoal, nós vamos falar das retas que são perpendiculares. Vejam bem, vamos lembrar que para que duas retas sejam perpendiculares, elas devem ser obrigatoriamente concorrentes. Ah, mas o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas retas que possuem apenas um ponto em comum ou possuem apenas uma intersecção. Então vamos ver como é que ficam duas retas perpendiculares aqui. Eu vou pegar aqui a reta, vou marcar 2 pontos aqui, eu tenho a minha reta ali, ok? E agora eu vou pegar a reta perpendicular. Vou pegar uma reta perpendicular que passe nesse ponto aqui, ó. Então, observem ali, pessoal, que nós temos as duas retas perpendiculares, tá? Quando nós temos duas retas perpendiculares, a gente tem um ângulo formado entre elas de 90 graus. O símbolo de 90 graus, pessoal, é esse aqui, ó. Então, o ângulo é essa região aqui, ó. Ok? Na verdade, pessoal, vou voltar aqui, ó. O ângulo mesmo, pessoal, ângulo, nada mais é do que a região formada entre duas retas. Então, olha só, eu posso pegar essa região aqui, ó. Riscou em cima de mim também? Riscou atrás de mim. Essa região é a região do ângulo reto, ok? A gente não tem por que pintar toda a região. Então, o que a gente faz? A gente faz um símbolo que indica que é 90 graus. E é esse carinha aqui. Thor, a gente ainda não viu ângulos. Realmente a gente não viu ângulos. Ângulos vai ser o primeiro assunto depois das nossas AES. AES, né? AES. AE, agora vai ficar com dúvida. Bom, vamos lá. Então veja que o símbolo de 90 graus é um quadradinho com um pontinho no meio. Então aqui também tem 90 graus, aqui também tem 90 graus, aqui também tem 90 graus. Ué, senhor, o nosso fez os quatro diferentes, então eles não são iguais, eles são iguais, tá? São iguais a 90 graus. Então o tamanho do quadradinho que tu vai fazer ali no canto não importa. O importante é que indique que são 90 graus. Tá, olha só, vocês podem perceber que eu tenho duas retas ali, né? Então eu vou apagar aqui tudo de novo e eu vou dar um nome para aquelas duas retas. Essa reta de baixo aqui eu vou chamar, adivinha, de T. E essa reta aqui de cima, de R. Como é que eu indico qual é o símbolo que vai me dizer no papel que T e R são perpendiculares? Bom, eu vou escrever assim, ó. T, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Notem que o símbolo é como se fosse um T maiúsculo invertido. Então, eu estou dizendo que T é perpendicular a R, ok? Ah, eu quero dizer que R é perpendicular a T, que é a mesma coisa. R é perpendicular a T, eu vou escrever R perpendicular a T. Então, esse é o símbolo para perpendicularismo, ok, pessoal? Bom, agora nós vamos falar de três tipos de segmentos de reta. Vamos lembrar, galerinha, que um segmento de reta é um pedaço de uma reta. Segmento tem início e tem fim. Vamos lembrar aqui no nosso software. Então, segmento de reta, nós temos, por exemplo, o segmento AB. Vou fazer um pouquinho maior esse segmento AB. Nós temos o segmento AB. Lembrem-se, perdão, fechou ao vivo, é isso aí, gente. Lembre-se de que a notação para segmentos de reta é os dois pontos e um tracinho em cima dos dois pontos, ok? Muito bem. Vamos falar agora de segmentos de reta consecutivos. Então, o que são os segmentos? Opa, vou apagar aqui. O que são os segmentos
consecutivos. Anota aí para não esquecer. Segmentos de reta consecutivos são segmentos que possuem um ponto em comum, ok? Mas a gente tem que tomar cuidado com essa história de um ponto em comum, tá? Por quê? Porque se eu tenho um segmento CD e um segmento EF, nesse caso aqui, nós não temos dois segmentos de retas consecutivos, ok? Então, para que esse ponto seja em comum, esse ponto tem que ser uma das extremidades do segmento, entendeu? Tem que ser uma das extremidades do segmento. Assim sendo, vou apagar aqui, a gente tem como exemplo de segmento consecutivo, assim, ó, eu vou pegar aqui o segmento, o CD, ok? E aí vou pegar mais uma vez o segmento, vou pegar o DE. Então, olha só, os segmentos CD e DE são segmentos consecutivos, ok? Então, são segmentos que possuem uma das extremidades em comum, tá? Eu poderia fazer um outro segmento, EF, por exemplo. Aí eu posso dizer que o segmento DE é consecutivo com o segmento EF, ok? Bom, vamos agora aos segmentos que são colineares. Então, o que são os segmentos colineares? Apaguei aqui, voltei aqui. Opa, volta aqui. Então, o que são segmentos colineares? São segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos que estão na mesma linha, ou melhor, eles pertencem à mesma reta. Então, quando eu faço uma reta, por exemplo, a reta CD, e marco os pontos E e o ponto F, todos da mesma reta, eu determino ali alguns segmentos que são colineares. Então, segmentos que são colineares aqui nesse exemplo de baixo é o segmento, marquei um ponto a mais, agora sim. Então, o segmento CE e o segmento FD, eles são segmentos colineares, ok? Só em programa ao vivo mesmo para tocar o telefone assim, né, galera? Opa, agora foi. Tá? Então, o que são segmentos colineares? São segmentos que pertencem à mesma reta. Então, o CE e o FD são segmentos colineares. O CF e o ED também são segmentos colineares. Percebam que o segmento CF é esse segmento aqui, ó. E o segmento ED é esse segmento aqui, ó. E eles estão na mesma reta. Então, eles também são segmentos colineares, ok? Bom, dando continuidade aos segmentos, lembre-se então que segmentos consecutivos são aqueles segmentos que possuem um ponto em comum. Esse ponto que eles têm em comum é uma das extremidades do segmento. Ok, pessoal? Segmentos que são colineares são aqueles segmentos que pertencem à mesma reta. Agora, pessoal, nós vamos ver os segmentos que são adjacentes. Então, segmentos adjacentes. Turma, normalmente a palavra adjacente e consecutivo, tá, são muito confundidas. Por quê? Porque a gente fala assim, ó, consecutivo é um depois do outro. Adjacente significa ao lado de. O próprio prefixo ad significa ao lado. Então, professor, como é que eu vou saber se é consecutivo ou se é adjacente? Vamos lembrar o seguinte: consecutivo, ponto em comum, tá? Para que dois segmentos sejam adjacentes, prioritariamente eles deverão ser
colineares. Então, eles devem ser colineares. Então, a primeira coisa é que eles estejam na mesma reta, ou que eles pertençam à mesma reta. E aí sim, devem ser consecutivos. Aí vocês devem estar assim, mas o professor pirou. Né? Tem que ser consecutivo, mas ele diz que é diferente. Pessoal, para ser adjacente, ele tem que respeitar, para que sejam adjacentes, os segmentos eles devem respeitar essas duas condições. Eles devem estar na mesma reta e eles devem ser consecutivos. Ou seja, eles têm que ser colineares e tem que ter um ponto em comum, uma das extremidades em comum. Vamos verificar? Eu vou fazer uma reta aqui. Opa! Fazer uma reta aqui. Reta. Tá? Fiz uma reta aqui, ó, passando pela minha cabeça. Reta CD, ok? E aí eu vou pegar um ponto A e vou fazer aqui, ó. Marquei aqui. O ponto A não, né? Eu peguei um ponto E. Então, notem o seguinte, pessoal. O segmento... Opa! Agora que eu posso mexer na reta, né, pessoal? Agora eu vou direitinho. Ó, o segmento CD e o segmento DE, eles são adjacentes. Por quê? Porque eles estão na mesma reta e eles têm um ponto em comum. Eles têm uma extremidade em comum que nada mais é do que o ponto D. Dá para ver ali o amarelinho? Dá para ver o amarelinho. Tá? Então, CD e DE são segmentos adjacentes. Então, CD e DE são segmentos adjacentes. Tomem muito cuidado, pessoal, porque adjacente e consecutivo são bem confusos, no sentido de que, às vezes, quem faz a confusão é o próprio aluno, é a própria pessoa. Se eu afirmar para você simplesmente assim, CD e DE são adjacentes, e não tem nenhum desenho, não podemos afirmar nada. Eu posso afirmar que CD e DE são consecutivos porque eles têm um ponto em comum. Para serem adjacentes, eles devem ser colineares, eles devem pertencer à mesma reta. Ok? Vou apagar aqui, tá? Vou voltar um pouquinho mais e eu quero perguntar para vocês uma coisa, tá? Olha só. Quando eu faço um desenho assim, ó, e boto aqui A, B, C, D, eu tenho assim, eu tenho AB consecutivo a BC, que é consecutivo a CD, ok? Ali eu tenho uma série de segmentos consecutivos, ok? Agora, olha só. Se eu faço isso aqui, e faço assim, A, B, C e D, eu posso dizer que AB é adjacente a BC e que é adjacente a CD, ok? Senhor, posso dizer que eles são consecutivos? Também pode dizer que eles são consecutivos, tá? Por quê? Porque eles têm um ponto em comum. O AB e o BC têm um ponto em comum, uma extremidade comum. O BC e o CD têm uma extremidade em comum, ok? Pode dizer que consecutivos. Mas lembrem-se, se eles estiverem alinhados, eles serão adjacentes. Certo, turminha? E para finalizar, pessoal, nós vamos falar de segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? Ou o que significa essa palavra congruente? A palavra congruente significa igual. Então, quando eu digo que dois segmentos são congruentes, então eu estou dizendo que eles possuem a mesma medida, ok? Vou tentar aproveitar aqui o mesmo segmento AB para fazer segmentos com comprimento fixo aqui, ok? Pegar o ponto A, ponto B, tá? Comprimento com comprimento fixo. Vamos botar comprimento 12, ok, tá? Tchan, tchan, tá ali, ó. Observem que o segmento AB e o segmento BC, eles possuem o mesmo comprimento, ok? Que é o comprimento 12 centímetros, 12 quilômetros. Então, se os segmentos eles tiverem a mesma medida de comprimento, então a gente diz que eles são segmentos congruentes. E a notação para representar essa congruência é assim, ó. Segmento AB, aí lembra, né, a notação de segmento, faz duas barrinhas representando igual e em cima faz um tio. Então, AB congruente a BC.
Lembrando, pessoal, que aqui nesse caso, eu não preciso ter dois segmentos adjacentes. Eles podem ser consecutivos, eles podem não ter nenhum ponto em comum. Eu posso simplesmente fazer o AB assim, e aí eu faço o BC assim, ó. Claro que aqui eu não estou usando régua, né, pessoal? Mas eu quero dizer que eles não precisam estar naquelas posições que nós vimos, ser adjacente ou ser consecutivo, ser colinear, tá? Mas a ideia é passar para vocês o que é ser congruente. Ser congruente é ter a mesma medida. Eu falo de segmento, então dois segmentos serão congruentes quando eles tiverem a mesma medida de comprimento. E o símbolo que a gente usa é esse carinha aqui. Certo, galera? Vamos agora para uma atividade bem simples. Tá gravando? Bora lá, então. Pessoal, então, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou passar aqui um exercício. Na verdade, eu vou fazer junto com vocês aqui para que a gente possa entender algumas coisas aqui de todos esses conceitos que nós vimos ao longo dessa semana, né? De ponto, reta, plano. Então, olha só, observem a figura ao lado aqui, tá? A figura que está aqui, certo? Muito bem, essa figura é chamada de paralelepípedo retângulo, tá? Ela é formada por alguns segmentos de reta, tá? E formada por alguns planos e pontos, tá? Quantos pontos nós conseguimos enxergar, né, nessa reta que estão se destacando ali? Nós temos o ponto C, o H, o F, o G, o E, o D, o B e o A. Então, são 8 pontos, tá? Quantos segmentos de reta nós temos? Essa figura, pessoal, ela é tridimensional. Então, aquelas linhas tracejadas que vocês estão enxergando lá no fundo, aqui, né? Isso, lá no fundo, lá, bem lá no fundo, lá, é como se fosse uma visão tridimensional. Então, lá também tem segmentos de reta. Então, quais são os segmentos de reta? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segmentos de reta. Lembrando que alguns desses segmentos são consecutivos. Vocês saberiam dizer quais são consecutivos? Bom, nós podemos ver que vou pegar dois exemplos de pares de segmentos que são consecutivos. Então, nós temos assim. Nós temos, por exemplo, o CF, que é consecutivo ao FD. E nós temos, vou pegar uma outra canetinha aqui verde. Nós temos o GE, que é consecutivo ao ED. Ok? Notem que aí, nesse caso, nessa figura aqui, né, nós não temos segmentos adjacentes, porque nós não temos segmentos colineares, ok? Mas nós também podemos fazer perguntas do tipo, bom, qual é o ângulo formado entre os segmentos CF e FD? Como a gente ainda não tem essa ideia dos poliedros, e a gente vai ver isso mais adiante, a gente tem ali alguns ângulos retos. Por exemplo, aqui entre o segmento CF e o FD, nós temos o ângulo reto. Entre o segmento G e o ED, nós temos também o ângulo reto, ok? Lembra da ideia do símbolo do ângulo reto, né? Que é o quadradinho com a pontinha, com a bolinha no meio, tá? Vamos falar de segmentos paralelos. Pode falar de segmentos paralelos. Então, por exemplo, o segmento FD é paralelo ao segmento lá atrás, HB, ok? Eles são paralelos, tá? Eles não têm nenhum ponto em comum. Nós também podemos observar que o segmento AD é paralelo ao segmento HG. Pastor, mas um está embaixo, outro está lá em cima. Mas eles não vão se encontrar. Se a gente pudesse continuar a reta HG e a reta AD, elas não se encontrariam nunca. Então, são segmentos paralelos, ok? Bom, algumas coisas eu vou ficar devendo para vocês, porque a gente ainda não tem a fundamentação teórica para trabalhar com vocês. Mas eu já posso adiantar algumas coisas do tipo. O segmento DE é congruente ao segmento AB. Eles têm a mesma medida. O segmento CF tem o mesmo comprimento do segmento DE. Eles têm a mesma medida. Então, nós temos ali também segmentos congruentes. Então, vejam que quanta riqueza tem nessa imagem aqui. Nós temos segmentos paralelos, nós temos segmentos consecutivos, nós temos segmentos perpendiculares, temos segmentos congruentes, ok? Nós temos, esqueci de falar dos planos, né? Vamos apagar aqui
Professor, quantos planos nós temos aí, né? Quantas folhas de isopor nós podemos destacar nessa figura? Bom, nós temos aqui, ó. Aqui é como se fosse, ó, um plano, ok? O plano GFDE. Nós temos outro plano aqui também, ó. Tá lá atrás aqui, ó. É o plano CHBA. Nós temos um plano L atrás. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Vou pegar uma rosinha. Nós temos esse plano aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Lá, como se estivesse atrás da figura. É o plano HGEB. Quantos planos a gente pode determinar aí? Bom, vocês vão responder que são infinitos. Mas os planos que formam o sólido são quantos? Tem 2 planos, um em cima e um embaixo. 2. E nós temos 4 planos na volta, né? Ou na lateral. Então, nós temos 6 planos que formam esse sólido. Ok? Então, veja que a partir de uma figura simples, a gente pode determinar várias situações e várias características. Ok, pessoal? Não esqueçam, então, dessas notações. Vocês devem ter, em algum momento, procurado no livro alguns exercícios. A ideia das aulas de terça e de hoje é dar uma noção intuitiva dos entes geométricos, ok? Tanto que no nosso livro não tem exercícios sobre esses assuntos especificamente. Mas a gente já vai aproveitar essa base para começar bem o nosso próximo assunto do terceiro trimestre. Certo, galerinha? Quero desejar a todos vocês aqui uma ótima semana de avaliação de estudo. Estudem, se preparem, se dediquem, acreditem e acreditem em vocês. Podem ter certeza. O professor Jorge e eu estamos acreditando em vocês, estamos acreditando no potencial de vocês. Mas não se esqueçam, vocês devem sim estudar e se dedicar. Certo, galerinha? No mais, a gente se vê.